Olá, este é o dia 3 do nosso projeto Lei das SAs 365, onde nós vamos comentar todo dia um artigo da Lei das SAs para a gente pegar mais familiaridade com esse tipo de conteúdo. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial e advogo na área há bastante tempo. E o artigo de hoje é o nosso artigo 3º, que diz o seguinte: a sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima, expressa por extenso ou abreviada, mas vedada a utilização da primeira ao final. Parágrafo 1º. O nome do fundador, acionista ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa poderá figurar na denominação. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá prejudicada o direito de requerer a modificação por via administrativa ou em juízo e demandar perdas e danos resultantes. Vamos por partes. Então, vamos lá. A sociedade será designada por denominação. Pausa. Nós temos duas classificações aqui, gerais aqui, a respeito do nome empresarial. Mas antes disso, para que serve o nome empresarial? De novo, essa lei ela é da década de 70, pré-internet, pré-celular, pré um monte de coisa, ou seja, era mais difícil a gente ter acesso a determinadas informações, checar determinados fatos. Mas a ideia do nome empresarial, ela remonta a uma época onde sequer a maioria dos comerciantes, inclusive, eram letrados. Então, a gente está falando de direito empresarial, vulgo direito comercial, mais antigamente, tá? Numa época onde sequer a escrita era algo muito disseminado. Então, como é que um comerciante, aquele mercador, tal, eu quero que você pense assim, bem Idade Média mesmo, aquela ideia, ele ia se identificar e se diferenciar de outros comerciantes? Isso era feito pelo seu nome empresarial. É essa a importância do nome empresarial, para ele poder se identificar e se discernir, inclusive para questões de obrigações e responsabilidade de outros comerciantes. Por essa razão que ele tem uma série de proteções. Hoje em dia, essa ideia do nome empresarial, ela acaba se confundindo bastante com a proteção da marca, que é no INPI, que é uma outra discussão aí que a gente pode até aprofundar num paralelo aí em uma dessas próximas aulas. Mas a ideia aqui é essa. Nome empresarial é para identificar o empresário. É no caso, quando esse empresário é uma pessoa jurídica, para identificá-la e diferenciá-la de outras pessoas jurídicas que temos por ali. Este nome empresarial de pessoas jurídicas a gente pode separar em duas categorias. Um nome que identifica quem são sócios, já vou explicar por que isso, e um nome que normalmente está mais associado com a atividade. Esse nome aqui que tem mais a ver com os sócios, eu quero que você imagine o seguinte: eu tenho uma pessoa num mundo que não tem internet, num mundo que as informações são mais difíceis. Eu tenho uma sociedade que não tenha limitação de responsabilidade para os sócios. Então, se você está negociando com aquela sociedade, você sabe que quem garante que aquelas obrigações sociais serão cumpridas será o patrimônio dos sócios. Então é importante que você saiba quem são sócios, ou pelo menos quem é o principal sócio, o cara que está à frente do negócio, por assim dizer. Isso aí a gente chama de firma, sabe? Então a gente tem a firma social. Então Araújo e Araújo Sociedades Limitadas, Soares e Soares Mecânica Limitada e assim sucessivamente. Isso aqui a gente está identificando. Um pedaço a gente está identificando um pedaço da atividade, mas principalmente quem são as pessoas que estão à frente. Isso aqui são a firma social. Escritório de advocacia é só firma social, eu não sei se você percebeu. E normalmente quem está lá é justamente o principal sócio. É por essa razão. Já a denominação social, a gente está tirando um pouco do peso a respeito de quem são sócios, normalmente porque são sociedades que limitam a responsabilidade do sócio. Ou seja, não importa quem são sócios até certo ponto, para esse fins patrimonial. Ele importa saber quem é a sociedade, qual que é o objeto social e o tamanho dela. Então aqui é muito mais importante nós identificarmos qual é a sua atividade ou quem é a própria sociedade. Aqui a gente chama de denominação. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque a lei fala que a sociedade anônima será designada por denominação. Então eu não posso ter uma firma social na sociedade anônima. Até porque, por que ela tem esse nome de sociedade anônima? Não é porque ela não tem um nome, ela tem um nome, eu estou falando do nome dela aqui agora. É porque os acionistas, os sócios são anônimos. Então a ideia é que
quem é acionista, quem é sócio de uma sociedade anônima, pouco importa. Importa se ele botou o dinheiro lá dentro dele. Agora o problema é da pessoa jurídica, da sociedade. Por isso que a gente não usa firma. E é por isso que, se você for utilizar uma firma, é uma situação excepcional, que está dita aqui no parágrafo 1º. O nome do fundador, ou seja, aquele cara que apostou tudo para montar esse empreendimento e largar aí no mundo. Acionista ou pessoa que, por qualquer modo, tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar. Mas é mais uma ideia de homenagem, de demonstrar um legado, do que de indicar uma pessoa que é responsável pela atividade ou que vai ter responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais. E vai ser acompanhado pelas expressões companhia ou sociedade anônima. Aí essa parte esquisita aqui no final é basicamente dizendo o seguinte: se eu for colocar companhia no nome, tem que começar com companhia. Companhia Brasileira de Distribuição, por exemplo. Se eu for utilizar sociedade anônima, essa expressão tem que vir no final. Por exemplo, a Petrobras, Sociedade Anônima, ou, de forma abreviada, Petrobras S.A. Eu não posso ter Sociedade Anônima Petrobras e eu não posso ter Petrobras Companhia. É Companhia Petrobras, se fosse o caso, ou Petrobras S.A. Só isso que está querendo dizer. Ainda nisso, parágrafo 2º. Se a denominação for idêntica ou semelhante à de companhia já existente, assistirá prejudicado o direito de requerer a modificação por via administrativa ou em juízo e demandar perdas e danos. Qual que é a ideia? De novo, volta lá para a Idade Média, volta lá para os primórdios do direito comercial. Pode acontecer, de uma forma dolosa, né, que você queira confundir a minha clientela utilizando um nome empresarial semelhante ao meu. Ou seja, criando uma certa confusão para poder, né, concorrer de forma ilegal ou ilícita comigo. Isso, inclusive, hoje em dia é crime, né? Por isso que nós temos alguns princípios para informar a constituição, a criação, a escolha desse nome empresarial. Nós temos o princípio da veracidade. Primeiro, que eu não quero que você coloque no nome empresarial algo que indique que você faz uma coisa, mas na verdade você faz outra coisa completamente diferente. Imagina, o seu nome é Açougue Soares Limitada, mas você é uma biblioteca. Não, a gente tem que ter... Se você for escolher colocar no seu nome empresarial um objeto, né, uma atividade, essa atividade tem que ser a sua atividade principal. Primeira situação. E aí tem alguns empreendimentos urbanos aí que normalmente não é bem assim que você fala. Imagina que você vai, vamos dizer assim, num motel, e aí você olha na nota fiscal, que é onde vai estar o nome empresarial daquela entidade, e você vai ver que não vai estar exatamente aquele objeto social principal. Normalmente está falando assim, lanchonete, restaurante, alguma coisa assim. Então, é questionável se isso é possível, na minha opinião, não. Nós temos o princípio da novidade, que é justamente para evitar essa confusão que eu falei. Então você não pode ter um nome empresarial que confunda outra pessoa, que fique difícil da gente se identificar. Hoje em dia, essa parte do semelhante já caiu um pouco para nome empresarial. Por quê? O nome empresarial ele é fiscalizado, ele é verificado na junta comercial de registro. E a junta comercial ela tem a sua jurisdição. Distrito Federal no Distrito Federal, Goiás no Goiás, Mato Grosso, assim sucessivamente. Então é possível que eu tenha no Mato Grosso, alguém em Mato Grosso, que tenha uma entidade, uma sociedade, que tenha um nome empresarial idêntico ao meu aqui no Distrito Federal. Questionável, mas é possível, porque um não fiscaliza o outro. No entanto, essa questão da semelhança ela é mais forte nas marcas, porque aí sim a gente tem o INPI, que é uma autarquia federal, que tem jurisdição nacional, portanto, e que vai fiscalizar se alguém está tentando, né, predar a clientela de outra pessoa. E temos um outro nome, que esse aqui, na minha opinião, deveria ter caído, mas ainda existe, que é o princípio da moralidade, que eu não posso colocar no nome empresarial que também tem essa vigência na marca, uma expressão que venha a ferir a moral e os bons costumes, entendeu? Então eu não posso botar um palavrão, não posso botar nada que remeta nesse sentido. Mas eu discordo um pouco disso, sabe? Eu acho que isso é um pouco arcaico, vai muito pode ser muito da estratégia de marketing, publicidade para o público daquele empresário. Então, por mim, tiraria isso dali. Mas é isso. Então aqui a gente veio para tratar dessa questão do nome. Ficou alguma dúvida? Você quer fazer algum comentário? Deixa aqui embaixo e eu vou responder a todos eles e até o artigo 4º amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.